Oi, gente, tudo bem com vocês? A tia espera que esteja tudo bem com vocês, né? A tia sabe que vocês estão numa semana de prova, então é aquela semana que a gente fica tenso, né? Nervoso, mas a tia espera que vocês estejam conseguindo fazer as provas, né? Estudem bastante, que semana que vem tem mais prova, né? Então estudem bastante para vocês se darem muito bem nas provas, né? Para vocês ficarem com uma nota boa. Então, assim, pensando nisso, né, nessa semana de tensão, a tia veio trazer aqui uma aula para vocês aprenderem, mas de uma forma um pouco mais leve, tá bom? Uma forma um pouco mais tranquila. Eu espero que vocês gostem, né? O assunto é um assunto que a tia gosta muito, então eu fiz um resumo aqui, me segurando para não escrever muito, mas eu espero que vocês consigam entender. Tá bom? Vocês receberam essa semana essa folha, né, junto com as provas, que foi a tarefinha de artes, né? Uma folha bem legal para vocês colorirem, bem lindo. E aqui tá falando Frida Kahlo, 1907 a 1954. Nome artístico de Madalena Carmen Frida, que foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos de inspiração surrealista, né? Ela foi uma figura, assim, muito conhecida. E por que a tia resolveu falar da Frida Kahlo para vocês? A tia, né, como eu disse, gosto dela, que eu tô até com uma minha blusinha aqui, que lembra um pouco as roupas de Frida. E eu tenho um espacinho onde eu costuro um quadrinho que tem a foto dela. E outro dia a Luísa estava lá comigo e me perguntou quem era Frida Kahlo. E aí eu comecei a explicar para ela quem era, né, a importância de Frida como pessoa. E aí fiquei pensando nisso, né? Às vezes a gente conhece a figura, mas a gente não conhece a história. Então a tia resolveu trazer para vocês algumas informações sobre a Frida, tá bom? Aqui no cantinho vai estar aparecendo algumas fotos que a tia já separou para estar colocando aqui, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, como eu disse. Né? Como eu falei aqui, Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón, era o nome dela, um nome grandão. Foi uma pintora mexicana que viveu entre os anos de 1907 e 1954. Suas pinturas eram basicamente retratos, autorretratos e obras inspiradas na natureza e nos artefatos mexicanos, então bem coloridos, né? A Frida era mexicana, então as coisas dela eram muito coloridas, né? É uma característica da cultura mexicana, né? As cores. Não sei se vocês já assistiram um filme que chama Viva a Vida é uma Festa, que é um filme mexicano, um filme de desenho mexicano, muito lindo até por sinal. E no desenho aparece uma personagem da Frida, né? Que é um desenho sobre os mortos e vivos, né? Sobre a cultura mexicana. É um desenho muito lindinho. E aparece ela mesmo com as florezinhas na cabeça, tão muito bonitinho, tudo muito colorido, né? Faz parte da cultura deles. Inspirada na cultura popular do país, né, do México, ela empregou um estilo de arte popular ingênuo para explorar questões de identidade, gênero, classe e raça na sociedade mexicana. Então, como eu falei, ela foi uma figura importante. Ela era uma mulher à frente do seu tempo. Então, ela via as necessidades, ela via as coisas que a incomodavam na cultura e ela retratava, às vezes, com as pinturas dela, né? E também com a maneira dela se portar. Aos 6 anos de idade, a Frida teve poliomielite, né? E essa doença a deixou com sequelas. Uma dessas sequelas foi uma amputação da perna. E a Frida sofreu muito por causa disso, porque além, né, do trauma da doença, da sequela, ela ainda sofria um bullying, que na época nem era chamada de bullying, né, na escola, que as crianças riam dela e chamavam ela de Frida Perna de Pau. Então, assim, era uma coisa muito triste. Mas isso não abalava Frida, né? E por causa disso, ela começou a usar saias longas para esconder, né, o problema que ela tinha. Ela usava umas saias bem longas e
isso foi uma coisa que virou uma característica dela, né? Então, quando vocês veem fotos de Frida Kahlo, ela tá sempre com uma saia comprida, longa, né? É uma característica da roupa dela, do jeito dela se vestir. Como ela tinha essas limitações, isso não impediu que ela fizesse coisas que ela gostava de fazer. E uma dessas coisas era praticar esportes. Só que os esportes que Frida praticava eram esportes tidos como masculinizados. São esportes que a gente ainda escuta mulheres falando que têm dificuldade de ter muito acesso aos esportes, que era futebol, natação e lutas. Ela gostava de fazer lutas, né? Então, assim, ela, como foi uma pessoa, uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela fazia coisas que eram tidas como coisas para homens, né? E mesmo assim ela participava, ela não se importava com isso. E na infância, Frida começou a ter o seu contato com artes, né? O pai dela era fotógrafo, o avô dela era fotógrafo e o pai dela gostava também de pintar. Então, assim, ela estava sempre ali naquele meio, né, das fotografias, das pinturas, então era uma coisa que ela gostava e a partir disso ela começou a apurar o gosto dela pela arte. Vamos lá. E isso a incentivou, né? Esse gosto por pintura, por arte na vida da família dela incentivou. Ela estudou na Escola Nacional Preparatória de San Ildefonso, na cidade do México, e lá a Frida teve contatos com grupos estudantis de diferentes áreas, mas ela se identificou mais com o grupo de artes e filosofia. Então era a praia dela, né? Ela gostava de artes e filosofia. Quando tinha 18 anos, a Frida sofreu um acidente, um grave acidente. Ela estava num bonde e um caminhão atingiu esse bonde e a Frida, além, né, dos ferimentos do acidente, entrou uma barra de ferro na barriga dela, assim. E isso comprometeu vários órgãos da Frida, ela ficou muito mal, né? E por conta disso, ela passou muito tempo deitada, muito tempo no hospital. Ela precisou fazer mais de 30 cirurgias para reconstruir isso que foi danificado no acidente. Então a Frida precisou usar um colete, a Frida precisou ficar muito tempo deitada, porque naquela época, né, a medicina não era tão avançada, então os recursos eram diferentes, né? Mas mesmo assim, ela não deixou o amor pela arte morrer. Então ela pintava mesmo deitada. Foi até um período onde ela teve mais contato com a arte, porque era a maneira que ela tinha de se expressar, se distrair, né? De ter alguma ocupação naquele momento tão difícil. Quando ela tinha 22 anos, ela se casou com Diego Rivera, mas o casamento dela foi muito tumultuado. Por quê? Porque os dois tinham uma personalidade muito forte e o Diego, ele era um rapaz, assim, muito pra frente. Então ele traía muito a Frida e isso fez com que o casamento deles se rompesse, né? Porque é uma coisa muito séria isso. E depois de um tempo eles retomaram o relacionamento, mas de uma maneira diferente, né? A Frida ficava morando na casa dela e o Diego na casa dele, né? Era até casas próximas, né? Mas eles não moravam juntos mais e eles retomaram esse relacionamento. Vamos lá. Por causa do acidente que ela sofreu, um dos órgãos que foi perfurado no acidente, né, que eu falei com vocês, foi o útero. Então, por conta disso, a Frida não pôde ter filhos. Ela chegou a engravidar algumas vezes, mas ela perdeu, né, o neném. Por conta disso, o útero dela teve algum problema lá. Então, isso causava muita dor, isso causava muito sofrimento. E ela retratou isso em alguns quadros, em quadros até fortes, né, em pinturas muito fortes que ela fez. Ela retratou esse sofrimento dela.
Então, assim, foi uma coisa que trouxe para ela muita dor, né? E deixa eu olhar aqui que tem mais uma anotação aqui atrás que a tia tinha feito, rapidinho. Lembrei. E em 1954, que foi o ano de sua morte, né, ela contraiu uma pneumonia muito forte e no dia 13 de julho ela veio a falecer. Né? Então, assim, ela viveu até esse período, mas as suas obras ainda não eram tão reconhecidas. E o Diego, né, que era o marido, e aí que depois não era marido, depois eu acho que voltou a ser marido, ele mandou trancar as obras dela todas num banheiro, as roupas, tudo que tinha, e ele mandou trancar por 15 anos. E aquilo ficou trancado lá. Mas em 1940, aliás, 1970, errei a data, errei aqui na anotação. Foi redescoberto, né, todo o material de Frida por historiadores. E Frida virou no início dos anos de 1990, Frida virou referência na cultura mexicana, né, nos movimentos feministas mexicanos, aliás. Porque ela, além de ser uma figura diferente, né, ela era uma mulher à frente do seu tempo, ela se expressava em forma artística, ela fazia várias coisas, né, então ela foi uma pessoa que as outras mulheres começaram a ver nela uma referência mesmo, uma referência de atitude, uma referência de modo de se vestir, uma referência de várias coisas, né? E Frida virou, então, uma referência no movimento feminista, né, do México. E até hoje, né? Acho que depois de um tempo mais forte ainda, Frida começou a ser essa figura representativa, né? E ela sempre chamou atenção pelo visual excêntrico, diferente. Ela tinha sobrancelhas grossas, a tia vai colocar algumas fotos aqui para vocês verem. As sobrancelhas grossas, ela usava flores no cabelo, penteados sempre bem assim chamativos, as saias de Frida muito coloridas, né, com bastante coisas diferentes. Na época do hospital que ela usou, ela precisou usar um colete. No colete dela era todo pintado, assim, com desenhos, com flores, enfim, tudo dela era muito característico. A tia vai colocar em algum momento do vídeo uma foto, posso colocar até agora, uma foto onde tem a prótese dela da perna, o sapato, assim, era tudo muito colorido. Até a prótese que ficava debaixo da saia dela tinha cores, então Frida era uma pessoa colorida. Então, por conta disso, ela se tornou uma pessoa muito importante, né? Pela arte, pelo jeito de se vestir, pela maneira de se posicionar. E isso é muito legal, né? Ela podia ter sido uma pessoa que se sentisse vitimizada porque ela sofreu né, quando ela teve a poliomielite, depois ela sofreu com um acidente que deixou ela com graves sequelas, mas mesmo assim ela não deixou de ser, né, uma pessoa única, uma pessoa diferente, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. A tia tinha muito mais coisa para estar falando sobre a Frida, né? Mas o vídeo vai ficar enorme, então a tia deu uma resumida. Espero que vocês tenham aprendido, né? Porque às vezes a gente conhece a foto da pessoa, a gente já ouviu falar do nome, mas a gente não conhece a história. Então a tia veio trazer para vocês um pedacinho da história da Frida, da Frida Kahlo, né? Para que vocês saibam quem é, né? Se algum dia alguém perguntar, mas quem é Frida Kahlo? Vocês vão saber dizer quem é, né? Porque vocês já ouviram falar dela e vocês conhecem um pouquinho da história de Frida, tá bom? A tia quer lembrar para vocês uma coisa. A atividade da bandeirinha, manda pra tia até segunda-feira, tá? Eu sei que essa semana foi corrida, vocês estavam aí estressados por causa da prova, né? Todo mundo tenso. Então, assim, faz agora no final da semana e manda pra tia conseguir montar o vídeo e liberar pra vocês semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus, bom fim de semana, boa
próxima semana de prova para vocês. Estudem, tá? Não deixem de estudar, é muito importante para que vocês possam fazer a prova tranquilos, né? Calmos e que vocês saibam, né, o que vocês estão escrevendo, tá bom? E até semana que vem, tá bom, gente? Tchau para vocês!